Cerca de 2.500 anos atrás, um terremoto mudou completamente o curso de um dos maiores e mais famosos rios do planeta, o Ganges. Agora, é normal que rios não fiquem sempre no mesmo lugar. Então, se você mora perto de um, ele também pode simplesmente desaparecer sem deixar vestígios ou inundar a cidade inteira de uma hora para outra. No caso do rio Ganges, um terremoto supermassivo foi o motivo dessa mudança dramática. Os cientistas dizem que isso pode acontecer de novo, e isso seria um enorme problema para milhões de pessoas que dependem desse rio. O rio Ganges começa em pequenos riachos no Himalaia e percorre um longo caminho, mais de 2.400 quilômetros. Ao longo de sua jornada, ele encontra outros grandes rios antes de toda a água desaguar na Baía de Bengala. O Ganges tem o maior delta do mundo entre todos os rios. Assim como muitos outros rios da região, ele muda seu curso lentamente ao longo do tempo. Essas mudanças, quando acontecem porque o rio desgasta suas margens, geralmente levam muito tempo, às vezes décadas. Os cientistas descobriram que o sistema de rios Ganges-Brahmaputra mudou de curso várias vezes nos últimos 6.000 anos. Quando eles analisaram imagens de satélite do delta do Ganges, perceberam algo interessante. Havia uma depressão em forma de crescente no solo, cerca de 45 quilômetros de onde o rio está fluindo atualmente. Essa depressão tinha mais de 1,5 km de largura e se estendia por muitos quilômetros. Eles acharam que poderia ter sido um antigo canal principal do rio Ganges há muito tempo. Em 2018, a equipe decidiu visitar a área para conferir pessoalmente e coletar amostras para aprender mais sobre o local. Enquanto voltavam para casa de carro, eles notaram uma cova, onde alguém estava cavando terra para criar um lago. No dia seguinte, eles planejavam encher o buraco com água, mas os pesquisadores perceberam algo estranho na terra. Havia faixas verticais de areia clara misturadas ao barro mais escuro. Essas camadas especiais são pistas do passado. Elas mostram que um antigo terremoto fez areia e água jorrarem do subsolo, criando vulcões de areia que ficaram presos no tempo. Os cientistas estudaram a areia e o barro e descobriram que esses terremotos aconteceram há cerca de 2.500 anos e foram fortes, com magnitudes entre 7 e 8. O epicentro ficava a mais de 180 quilômetros do curso principal do rio, mas foi forte o suficiente para deslocá-lo. Isso poderia ter afetado cerca de 140 milhões de pessoas. O sistema Ganges-Brahmaputra fica próximo a pontos onde as placas tectônicas da Terra se encontram, por isso terremotos acontecem aqui com frequência. Não há perigo no momento, mas os cientistas acham que outro terremoto massivo pode acontecer nos próximos 100 ou 1.000 anos. Isso poderia ameaçar até 170 milhões de pessoas. Isso é cerca de metade da população dos Estados Unidos. Ninguém pode prever exatamente quando um terremoto vai acontecer ou quão forte ele será. Aprender como terremotos do passado mudaram os rios ajuda os cientistas a identificar padrões e fazer previsões sobre eventos semelhantes no futuro. Esse conhecimento pode nos ajudar a nos preparar melhor e criar planos de segurança antes que outro grande terremoto aconteça. Agora, o Ganges não é o único rio em risco. O Rio Amarelo, o Rio Irauadi e rios nos Estados Unidos, como o Klamath e o San Joaquin, todos enfrentam perigos semelhantes. O poderoso rio Mississippi também já mudou seu curso muitas vezes nos últimos 7.000 anos. Atualmente, existe um enorme sistema de barragens e barreiras chamado estrutura de controle, no centro da Louisiana. A função dessa estrutura é impedir que o Mississippi transborde e se junte a um rio próximo. Mas os cientistas acham que, em teoria, essas barreiras não suportariam mega inundações. Assim, o Mississippi poderia se libertar e mudar seu curso novamente. Isso causaria enormes problemas, especialmente no sul da Louisiana. Um dos exemplos recentes de desastre causado pela mudança de curso de um rio foi o rio Kosi, na Índia. Em agosto de 2008, em apenas alguns dias, o curso do rio mudou quase 100 quilômetros, o que é uma mudança enorme. Enchentes acontecem em algumas partes do estado com certa frequência, mas não se via algo tão forte havia mais de 50 anos. Elas afetaram cerca de 1.000 vilarejos e 3 milhões de pessoas, e cerca de 1 milhão de pessoas precisaram ser evacuadas para um local seguro. Como muitas dessas pessoas não enfrentavam enchentes há tanto tempo, elas não estavam preparadas para lidar com isso rapidamente. Isso causou ainda mais danos às suas casas e vidas. Cientistas vêm tentando há décadas descobrir exatamente o que faz com que rios mudem de curso de repente. Um novo estudo explica que 2 fatores agem juntos para que um rio faça isso. Esse processo é chamado de avulsão. Primeiro, existe a preparação, que é como acumular tensão antes de algo grande acontecer.
Com o tempo, sedimentos, areia, terra e outras coisas carregadas pelo rio vão se depositando em certos lugares. Isso faz com que o rio fique mais alto do que a terra ao redor, ou deixa uma encosta próxima mais íngreme do que o caminho atual do rio. Depois vem o gatilho, que é como a gota d'água que faz tudo acontecer. Esse gatilho pode ser uma grande enchente, um terremoto, ou até mesmo algo como um monte de troncos bloqueando a água. Agora, os pesquisadores analisaram imagens de satélite de cerca de 170 casos de avulsão dos últimos 50 anos. Eles perceberam que esses eventos acontecem com mais frequência perto das fozes dos rios e próximo às montanhas. Os rios tinham cerca de 10 vezes mais chance de mudar de curso nesses lugares do que nas áreas entre eles. Eles também estudaram 58 canais de rios em detalhes, usando mapas super nítidos para medir a superelevação. Isso é o quanto o rio está mais alto em relação à terra ao redor. Eles também mediram a vantagem de inclinação. Isso é o quão íngreme um novo caminho pode ser em comparação com o trajeto atual do rio. Eles descobriram que perto das montanhas, os rios frequentemente acumulam tanto sedimento que acabam ficando super elevados e transbordam. Mas perto das fozes dos rios, como nos deltas, os rios precisam de uma vantagem de inclinação acentuada para romper o barro e formar um novo caminho. Esses dois fatores funcionam juntos como uma gangorra. Se um deles for mais forte, o outro não precisa ser tão forte para que uma avulsão aconteça. Para descobrir para onde um rio pode ir se mudar de curso, os pesquisadores criaram um algoritmo inteligente de computador. Essa ferramenta usa mapas para medir a inclinação do terreno e o fluxo do rio, prevendo para onde o rio pode se mover. Eles testaram em 10 avulsões passadas, e o algoritmo acertou o caminho todas as vezes. Os cientistas esperam que possam usar essas descobertas para proteger as pessoas que vivem perto dos rios de enchentes repentinas. A mudança de curso dos rios teve um papel importante na criação de um dos primeiros sistemas de administração organizada do mundo. Os cientistas encontraram pistas disso no território da antiga Mesopotâmia. Esse nome significa a terra entre dois rios, e ficava entre os rios Tigre e Eufrates. As pessoas que viviam lá dependiam desses rios para obter água, comida e transporte. Os cientistas queriam entender como essas mudanças repentinas nesses rios afetaram os povos antigos. Para isso, eles usam 2 tipos de mapas. Os mapas arqueológicos mostram como as cidades antigas cresceram ao longo do tempo, incluindo os tipos de construções que as pessoas faziam. Certos edifícios, como grandes palácios ou muralhas, podiam indicar quando cada cidade passou a ter uma administração organizada. O segundo tipo de mapa mostrava por onde os rios Tigre e Eufrates corriam há muito tempo. Eles mudavam de curso com frequência, às vezes devagar e às vezes de forma muito rápida e dramática. Por volta do ano 5000 a.C., a Mesopotâmia começou a ficar mais seca e a agricultura ficou mais difícil. Os agricultores precisavam cultivar suas plantações perto dos rios, onde podiam usar as enchentes naturais para irrigar seus campos, ou cavar pequenos canais para levar água do rio até as plantas. Como a agricultura era tão importante, vilas e cidades também cresceram perto dos rios, para que as pessoas pudessem ficar próximas de sua comida. Mas quando um rio mudava de curso de repente, as pessoas não desistiam. Elas trabalhavam juntas para cavar longos canais e trazer a água do novo caminho do rio de volta para os seus campos. Os canais ajudavam a conseguir água novamente, e o prédio da administração mostrava que eles estavam se organizando como uma comunidade para resolver grandes problemas juntos. O rio Amazonas é famoso por suas piranhas, tubarões-touro e outras criaturas que você não quer encontrar. Mas há rios ainda mais perigosos no mundo. O mais profundo deles, o Congo, desce tanto em algumas de suas seções que nem mesmo a luz consegue chegar lá. É o único grande rio que cruza a linha do Equador 2 vezes e transporta água suficiente para encher mais de 13 piscinas olímpicas no Oceano Atlântico a cada segundo. Até mesmo os barqueiros mais experientes têm dificuldade para passar por todas as fortes correntes do rio, corredeiras na parte superior e cachoeiras e desfiladeiros na parte inferior. As correntes do Congo são tão rápidas e poderosas que até dividem os animais como fazem as montanhas e os oceanos. Há novas espécies de peixes que se desenvolvem separadamente nas 2 margens, pois não conseguem chegar ao outro lado e se reproduzir umas com as outras. Um dos tipos mais perigosos de peixes que vivem aqui é o peixe tigre-golias. Esses monstros que crescem até 1,5 metro e se deslocam a uma velocidade de 40 km por hora são parentes das piranhas. Sua boca é cheia de dentes ferozes e afiados. Suas fêmeas põem centenas de milhares de ovos e os filhotes são predadores desde o nascimento.
Você tem um bom motivo para temer o peixe-tigre Golias, pois ele é o único peixe de água doce da África que já atacou crocodilos e até mesmo seres humanos. Ok, eu é que não vou nadar aí. As selvas densas e mais vida selvagem faminta, incluindo cobras e alguns hipopótamos agressivos ao longo de todo o rio. Ainda assim, ele é usado como uma rodovia aquática na África Central, de modo que as barcaças que viajam por ele durante semanas costumam estar lotadas com até 2.000 pessoas e virar de vez em quando. E, se você acredita no folclore local, há mais uma coisa a temer. Aquele que interrompe o fluxo dos rios, uma fera parecida com um dinossauro que se diz viver na bacia do rio Congo. Houve mais de uma centena de avistamentos no último século, mas ninguém pode fornecer provas sólidas de que a fera é real. Na virada do século XXI, houve uma série de histórias terríveis e misteriosas no rio Cali, na Ásia. Algo descrito como um porco d'água cor de lama arrastava nadadores para debaixo d'água diante de testemunhas aterrorizadas. O biólogo britânico Jeremy Wade se encarregou de desvendar o caso. Ele notou que todos os incidentes assustadores estavam acontecendo em um ponto específico que se estendia por cerca de 6,5 km. Os moradores do vilarejo lhe disseram que essa criatura estava ficando grande e má por causa de toda a comida que recebia. Wade examinou a água com uma sonda de profundidade e pensou que poderia ser um redemoinho. Em seguida, o monstro arrastou um búfalo doméstico para dentro da água. Os búfalos são grandes e pesados, portanto, a criatura que o atacou teria de ser muito forte. Os crocodilos de água salgada não vão tão longe terra adentro, e as espécies locais mais comuns de crocodilos não vivem em águas frias. Também não havia tubarões-touro na área. Por fim, Wade avistou vários bagres gunch embaixo d'água. Alguns deles tinham tamanho humano. Eles não conseguiram capturar esses monstros com uma vara de pesca comum, mas uma construção cerimonial especial fez o trabalho. O maior peixe tinha 2 metros de comprimento e 3 vezes o peso de um gunch comum. Era grande o suficiente para derrubar um humano ou um animal grande, mas Wade mencionou que poderia haver peixes ainda maiores vivendo no rio Cali. O rio Orinoco, na América do Sul, é perigoso de navegar por causa de algumas curvas malucas e fortes correntes submarinas. É fácil se perder aqui, mesmo se você estiver com o GPS ligado. Há cachoeiras repentinas por toda parte e você deve estar preparado para lidar com elas para sobreviver. O rio é o único lar de um raro crocodilo do Orinoco e tem alguns peixes vampiros de aparência bastante assustadora nadando por ali. Esse peixe-cachorro tem punhais afiados e pontiagudos que revestem suas gengivas e 2 presas alongadas que saem de sua mandíbula inferior. Provavelmente precisaria de um ortodontista e de um aparelho, não acha? É um caçador feroz que está sempre procurando a próxima vítima, que será um peixe de médio porte ou grande porte. Se um ser humano pegar um peixe-cachorro, ele se defenderá, deixando cortes, beliscões e mordidas. Mas não há casos conhecidos de que essa gracinha tenha tirado a vida de um ser humano. Bem, isso é reconfortante. O Rio Amarelo, na China, recebeu seu nome devido à sua cor, mas nem sempre foi tão amarelo. Ele foi formado pela primeira vez há pelo menos 30 milhões de anos e mudou seu curso mais de 30 vezes ao longo dos séculos. Os sedimentos amarelos que se deslocam rio abaixo a partir de um platô à distância o transformaram de claro em lamacento. Essa substância de granulação fina se acumulou no fundo do rio e formou represas naturais. As enormes quantidades de água que o rio transporta precisam encontrar o caminho para o mar. E foi aí que ocorreram as grandes enchentes, que tiraram milhões de vidas em várias épocas. Os habitantes locais tentaram resolver o problema construindo diques cada vez mais altos, mas isso só piorou as coisas. A água que saía do rio agora não tinha para onde voltar, pois o leito do rio era mais alto do que a terra ao redor. Isso até mesmo deslocou a foz do rio. Agora, há enormes represas e diques ao longo do rio para tentar contê-lo. O rio Paraná é o segundo mais longo da América Latina e tem muitos afluentes. Eles fluem dos planaltos próximos aos Andes e há uma enorme drenagem na estação úmida. Isso faz com que o rio seja o lar perfeito para, adivinhe, piranhas. Existem de 30 a 60 espécies desses peixes assustadores nas águas do rio Paraná. No final de 2013, elas atacaram banhistas que se refrescavam na água em um dia quente. As pessoas começaram a correr para fora do rio quando sentiram que alguém as estava mordendo na água. Felizmente, ninguém perdeu a vida no acidente, mas esse ainda é considerado um dos mais audaciosos ataques de piranhas já registrados.
Mais tarde, os biólogos determinaram que o tipo de piranha chamado palometas era o culpado por isso, e os humanos provavelmente haviam perturbado seus locais de reprodução. Bem, o Rio Paraná também tem uma forte correnteza que é difícil de ser superada por barcos e nadadores. Além disso, ele frequentemente alaga, o que pode ser perigoso para as pessoas que vivem nas áreas próximas. O rio mais longo do mundo, o Nilo, flui por 11 países até o Mar Mediterrâneo. Expedições passaram séculos procurando sua nascente, mas ninguém sabe ainda ao certo onde esse poderoso rio começa. Para aumentar o mistério, o Nilo faz uma curva inesperada bem no meio do Saara. Os cientistas descobriram que a razão está em uma enorme formação rochosa subterrânea de milhões de anos atrás. O Nilo tem servido como a mais importante estrada de água para as civilizações ao longo dos séculos, mas tem alguns habitantes bastante perigosos, como crocodilos que chegam a medir 6 metros de comprimento, o que é um pouco mais do que a altura de uma girafa comum. Esses vilões podem atingir uma velocidade de 48 km por hora em terra e tirar a vida de algumas centenas de pessoas todos os anos. Os hipopótamos que também vivem aqui às vezes vão atrás de barcos, e cobras venenosas como a mamba negra e a cobra egípcia se somam à mistura. Uma das criaturas mais perigosas do Nilo é o mosquito, pois ele transmite todos os tipos de doenças que afetam centenas de milhares de pessoas. O rio Brahmaputra, na Ásia, transporta as águas do poderoso Himalaia. Quando a neve das montanhas derrete, o rio transborda maciçamente, causando deslizamentos de terra, deslocando milhões de pessoas e tirando a vida de centenas de animais nos parques nacionais próximos. Essas inundações também são comuns durante a estação das monções na Índia, de junho a outubro, com chuvas fortes. O curso do rio Brahmaputra mudou incrivelmente nos últimos 2 séculos e meio. A erosão é outro perigo que ele esconde. As margens do rio são feitas principalmente de areia e lodo de baixa coesão, e embora a taxa de erosão tenha diminuído, ainda é a razão pela qual muitas pessoas perdem suas terras e são deslocadas. O Brahmaputra é um dos poucos rios do mundo que tem um macaréu. Trata-se de uma forte onda de maré que empurra o rio para cima contra a corrente, onde o rio deságua em um oceano ou mar, e aí está o macaréu. Um veículo de pesquisa remota, o Oceanus Explorer, encontrou essa misteriosa esfera dourada no Golfo do Alasca, a cerca de 3 quilômetros de profundidade debaixo d'água. Ninguém sabe dizer o que é esse objeto. É um objeto estranho, com pouco mais de 10 centímetros de largura, e estava firmemente preso a uma rocha. Ao toque, ele é liso, macio e parece carne. Podemos até ver um buraco nele, como se algo tivesse escapado de lá. Mas o quê? Mergulhadores trouxeram o misterioso globo do Oceano Pacífico para o laboratório. Eles se sentiram como no início de um filme de terror, quase como se você cutucasse essa coisa, algo pularia sobre você. Isso poderia ter acontecido se eles o tivessem encontrado antes. O buraco nesse globo significa que algo vivo tentou entrar ou sair de dentro dele. É por isso que os cientistas presumem que se trata de um ovo. Podemos ter descoberto uma nova espécie ou um novo estágio de vida de alguma espécie que já conhecemos. Algumas espécies põem seus ovos no fundo do oceano, como as lulas. Mas, se esse for o caso, esses animais podem ser gigantescos, pois o ovo é enorme. Mas talvez não seja um ovo, talvez seja uma esponja. Esse objeto foi encontrado cercado por corais brancos, onde as esponjas geralmente vibram. Apenas alguns meses antes dessa descoberta, os cientistas encontraram mais de 5.000 novas espécies marinhas em um pequeno espaço entre o Havaí e o México. O Golfo do Alasca é o lar de mais de 52 espécies, com muitas ainda a serem identificadas. Então, talvez seja apenas uma daquelas esponjas que ainda não descobrimos. Ou pode ser um coral, ou algo totalmente diferente. A única coisa que os cientistas sabem com certeza é que essa coisa é um organismo vivo. Eles estão planejando levar o orbe para um laboratório mais avançado para realizar testes de DNA e assim revelar mais sobre ele. E essa não é a nossa primeira descoberta aterrorizante nos oceanos. Em 2013, 2 locomotivas raras foram descobertas a 30 metros de água na costa de Nova Jersey. Os cientistas acreditam que ambas foram perdidas na década de 1850. Para algo que ficou debaixo d'água por 160 anos, elas estão em muito bom estado. Mesmo com camadas de ferrugem e cracas, dá até para ver suas chaminés, e elas ficam de pé, como se estivessem prontas para entrar em uma estação a qualquer momento.
Não se sabe ao certo a origem dessas locomotivas. Não há registro histórico de que tenham sido construídas ou perdidas, o que torna sua descoberta ainda mais misteriosa. Elas têm motores a vapor estranhamente raros, ambas com cerca de 15 toneladas, situadas a 8 quilômetros de Long Branch. Os modelos das locomotivas já estavam desatualizados na época em que esses trens foram fabricados. Elas eram pequenas e potentes, mas foram produzidas por pouco tempo. Talvez estivessem em uma viagem de Boston para o meio do Atlântico, e então ocorreu uma tempestade que fez com que caíssem de uma barcaça ou fossem deliberadamente empurradas para salvar o navio. Os cientistas querem restaurar as locomotivas para aprender mais sobre elas. E esse não é o único presente para os mares que os humanos deixaram para trás. Jeff Bezos, fundador da Amazon, encontrou os motores F-1 do foguete Apollo 11 no oceano. Durante a missão Apollo 11 de 1969, o foguete Saturn V usou 5 potentes motores F-1 em seu primeiro estágio. Cada um deles tinha 32 milhões de cavalos de potência e consumiam quase 3 toneladas de combustível por segundo, 1,5 milhão de vezes mais do que um carro comum. Esses motores queimaram por alguns minutos antes de caírem no Oceano Atlântico. Jeff Bezos se inspirou nessa história e iniciou a busca por esses motores há cerca de um ano. A equipe usou um sonar avançado para águas profundas. Eles finalmente encontraram os motores a 4.000 metros abaixo da superfície do oceano. Os cientistas não sabem ao certo qual será a condição dos motores, afinal, eles sofreram um impacto super rápido com o oceano e depois ficaram mais de 40 anos na água salgada. Mas eles foram construídos com materiais muito resistentes, portanto, com sorte, ainda poderemos estudá-los. O ideal é que Bezos queira recuperá-los. Eles ainda são propriedade da NASA, mas ele espera exibi-los em museus como o Smithsonian ou o Museu do Voo em Seattle. Já imaginou encontrar a famosa estrada de tijolos amarelos do Mágico de Oz no fundo do oceano? Essa coisa parece uma estrada feita pelo homem, mas acredite ou não, é uma estrutura vulcânica natural. Os mergulhadores estavam explorando montanhas vulcânicas submarinas chamadas Montes Submarinos no Havaí. Eles queriam investigar uma fenda na trilha da montanha submarina. Eles transmitiram sua jornada ao vivo e, de repente, se depararam com algo fascinante. Um padrão de rachaduras no fundo do mar que se parece com uma estrada de tijolos. Eles usaram um braço robótico para pegar as rochas. As rochas tinham blocos retangulares distintos separados por linhas retas e ângulos retos. Alguém brincou dizendo que poderia ser uma estrada para a Atlântida e outro a chamou de estrada de tijolos amarelos, daí o nome. Porém, após alguns estudos, os cientistas descobriram que esse leito seco de lago foi criado por erupções vulcânicas antigas e superenergéticas. Trata-se, na verdade, de rocha hialoclastita fraturada. Como os vulcões estavam enlouquecidos, eles se aqueceram e esfriaram repetidamente, até criar esse padrão único de paralelepípedos. Em 20 de junho de 2011, a equipe do OceanX Diving descobriu algo extremamente estranho. Eles estavam procurando por um tesouro no norte do Mar Báltico, no Golfo de Botnia. Em vez disso, encontraram uma anomalia. A coisa, apelidada de anomalia do Mar Báltico, logicamente parecia muito estranha e não natural. A anomalia tem quase 60 metros de largura. Parece um cogumelo, erguendo-se cerca de 3 a 4 metros do fundo do mar. Ela também tem um enorme formato de disco, com o dobro do tamanho de um campo de futebol. A parte principal da anomalia tem bordas retas e estruturas semelhantes a caixas. A parte superior tem rachaduras preenchidas com algum material preto desconhecido e não é feita de metal. O objeto está a cerca de 90 metros de profundidade nas águas do Golfo. O principal mistério é por que ele está lá. Essa descoberta criou um burburinho na mídia de massa. Algumas pessoas começaram a dizer que poderia ser uma nave extraterrestre afundada, os restos de Atlântida ou um portal para outro mundo. Essas afirmações receberam ainda mais apoio quando encontramos estranhas plataformas semelhantes a calçadas ao redor do objeto. Parece uma espécie de escada. E, além disso, os exploradores relataram que seus equipamentos elétricos, como instrumentos de sonar e telefones via satélite, não funcionaram perto desse objeto. E não são apenas relatos aleatórios. Pesquisadores de diferentes institutos relataram a mesma coisa. Mas os cientistas acham que é muito provável que se trate de uma formação geológica natural, mesmo que não pareça. Embora não consigam explicar o que seria essa formação.
Eles têm muitas teorias. Ela poderia estar ligada à evolução humana, um depósito glacial da Era do Gelo, um resultado de atividade vulcânica e assim por diante. Talvez sejam até mesmo os restos de um asteroide que aterrissou no fundo do mar há milhares de anos. Mas nenhuma dessas teorias explica por que os equipamentos eletrônicos param de funcionar perto dela. Quem sabe, talvez um dia descobramos a verdade. Mas e quanto às tecnologias que chegaram até nós, vindas de um passado distante? Essa coisa estranha é frequentemente chamada de primeiro computador analógico conhecido. Ele é conhecido como o mecanismo de Anticythera. Descobrimos esse mecanismo em 1991, perto da ilha grega de Antikythera. Pode ser de cerca de 87 a.C. Foi encontrado em um naufrágio, em um estado incrivelmente bom para algo tão antigo. Essa coisa era super complexa. Máquinas de complexidade semelhante não reapareceram em nenhum lugar do mundo até o século XIV. Havia também um caroço misterioso. Quando o separaram em vários fragmentos, encontraram inscrições em seu interior. Era difícil de ler por causa de toda a corrosão, mas, quando as decifraram com raios-x, descobriram que eram as instruções, dizendo exatamente como usá-lo. Que presente para os arqueólogos! Na verdade, o mecanismo foi criado para prever posições astronômicas e eclipses com décadas de antecedência. Os cientistas antigos usavam esse computador para acompanhar o ciclo de 4 anos dos Jogos Esportivos, semelhante às Olimpíadas antigas. O mecanismo tinha uma estrutura muito complexa de 37 engrenagens de bronze que acompanhavam os movimentos dos objetos celestes. Mas, pelo menos aqui, sabemos que essas coisas foram feitas por humanos, certo? Então, uma descoberta misteriosa foi feita nas profundezas do Mar Vermelho, as chamadas Piscinas da Morte. Isso é assustador. Em 2020, pesquisadores mergulharam no Mar Vermelho. O local da missão era o Golfo de Aqaba, entre a Arábia Saudita e o Egito. Perto do final da expedição, ao se aventurarem mais profundamente nas águas escuras, notaram algumas algas estranhas flutuando sobre o fundo do mar. Decidiram usar um veículo operado remotamente e investigá-las. De repente, descobriram esses estranhos lagos de água imóveis dentro do mar. Esses locais são chamados de piscinas de salmoura. Basicamente, são bolsões de água salgada nas profundezas do fundo do oceano. E quando digo salgada, estou falando sério. Às vezes, até 8 vezes mais salgadas do que a própria água do oceano. Misteriosamente, não se misturam bem com os arredores. Elas se formaram há milhões de anos, em algum momento durante a época do Mioceno, quando criaturas estranhas vagavam pela Terra e depósitos minerais profundamente enterrados se dissolviam no mar. A maior piscina tem cerca de 9.940 metros quadrados. Enquanto isso, 3 menores têm menos de 10 metros quadrados cada. Em um primeiro momento, essa descoberta não parece tão assustadora, mas aqui está o motivo pelo qual elas são tão horríveis. Além de serem repugnantemente salgadas, também não têm oxigênio. Espere um pouco, isso não é normal para algo que está debaixo d'água? Acontece que as águas da Terra estão cheias de oxigênio, e pelo menos metade desse elemento em nosso planeta vem dos oceanos. Assim como as plantas terrestres, as marinhas como o fitoplâncton, as macroalgas e as algas absorvem a luz do sol e produzem oxigênio por meio da fotossíntese. Elas liberam grande quantidade de oxigênio no ambiente. A vida marinha come metade dele, portanto apenas cerca de 1/4 do oxigênio que respiramos vem dos oceanos. Assim como nós, as criaturas do mar precisam desse elemento para sobreviver. Sem ele, não conseguem respirar e sustentar seu metabolismo. É por isso que essas piscinas são muito perigosas para a maioria delas. É como uma poça de xarope espesso para os insetos. Quando entram, os coitados sufocam imediatamente e morrem. É por isso que as piscinas são cercadas por um cemitério de animais marinhos. Mas vamos ver como essas coisas podem existir em primeiro lugar. Você já tentou fazer cubos de gelo com água salgada? Spoiler, é muito difícil. Quando se adiciona sal, a água fica mais difícil de congelar do que o normal. Um fenômeno que tem um nome engraçado de depressão do ponto de congelamento. Isso acontece porque o sal interfere nas ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Quando ela finalmente congela, partículas, sujeira ou sais dissolvidos são empurrados para as laterais. Como resultado, o sal é meio que espremido dos cristais de gelo e fica preso perto das bordas, em pequenas bolhas ou bolsões. Algo semelhante acontece no oceano quando a água do mar começa a congelar sob as calotas polares superfrias. O sal não congela com ela. Em vez disso, ele é empurrado para fora, formando um líquido super salgado e frio, a salmoura, e então afunda no fundo do oceano.
Em grande escala, todo esse processo também ajuda na formação de correntes. Apesar de serem tão perigosas, as piscinas ainda estão cheias de vida microbiana, porque os micróbios não estão nem aí, eles sobrevivem em qualquer lugar. Há literalmente esteiras grossas deles nas salmouras. E também alguns animais que adoram sal, como camarões e enguias, pairando nas bordas das piscinas. Eles são super assustadores, esperando para pegar presas desavisadas que se aventuram muito perto da piscina da morte tóxica. Parece nojento, mas essa descoberta nos dá alguns insights fascinantes sobre como a vida pode ter se originado na Terra. Já sabemos pela teoria da evolução que viemos do oceano, mas agora os cientistas acham que a vida pode ter começado nas profundezas do mar, em alguns lugares super escuros e sem oxigênio. Essas piscinas de salmoura são como cápsulas do tempo, são uma das coisas mais próximas que encontramos da Terra primitiva. Elas podem nos contar a história do planeta em termos de terremotos, inundações, tsunamis e muito mais. Por exemplo, possuem alguns vestígios de chuvas que ocorreram há mais de 1000 anos. E também podem nos ajudar a procurar vida em outros planetas ricos em água. Por exemplo, é muito provável que Marte tenha tido oceanos enormes. Agora, os cientistas da NASA querem enviar um instrumento especial chamado Rabbit para uma missão especial no planeta vermelho, para estudar coisas semelhantes às nossas piscinas de salmoura. Isso nos dirá mais sobre como a vida surge e sobrevive no universo. Há muitas coisas inexploradas e fascinantes como essa no Mar Vermelho. É por isso que os cientistas realizaram a chamada Expedição Década e passaram cerca de 5 meses explorando o local. Essa expedição foi lançada pelo National Center for Wildlife. Foram feitas tantas descobertas notáveis que agora temos 77 novos trabalhos de pesquisa. Por exemplo, foram encontrados mais de 10 buracos azuis, incríveis buracos subaquáticos que abrigam ecossistemas únicos. E também descobriu-se que os golfinhos podem usar esses buracos azuis para proteger seus filhotes dos predadores. Os cientistas também encontraram vestígios de grandes tubarões brancos, uma comunidade assustadora de peixes-lanterna de águas profundas que vivem em condições de baixo oxigênio e até mesmo uma nova espécie de coral. É o de águas profundas mais resistente, que também funciona muito bem sem oxigênio, como os micróbios que mencionamos. Falando nisso, a pesquisa nos mostrou ainda alguns novos respiradouros térmicos antigos e grandes manchas de formações microbianas perto da ilha Farazan. Dá para acreditar que, com tudo isso, só exploramos 5% do oceano? Ele é dividido em várias camadas com base na profundidade. Cada uma se torna mais escura e mais isolada da luz solar à medida que nos aprofundamos. Os lugares que não podem ser alcançados pela luz do sol são aterrorizantes. A camada divertida e fofa, com golfinhos e tartarugas, é chamada de epipelágica, ou luz do sol. Ela é muito pequena, mas ainda assim tem cerca de 200 metros de profundidade. Em seguida temos a zona mesopelágica, ou crepuscular. É a camada dos misteriosos polvos, tubarões e outros solitários que se estende até cerca de 915 metros de profundidade. E então, os horrores começam depois dali. Encontramos a zona bate-pelágica, ou meia-noite. Ela se estende até 3.960 metros abaixo da superfície, como se fosse quase metade do Everest acima de você. Aqui temos os famosos e pobres peixes-bolha, lulas e peixes pescador. Abaixo dela está a zona abissal. Ela se estende a cerca de 6.095 metros abaixo. Como não há muita luz solar ou oxigênio, como mencionamos, a maioria das criaturas aqui é bem pequena, como vermes e camarões. A escuridão continua até chegarmos ao lugar mais assustador do planeta, cheio de trincheiras formadas por movimentos de placas tectônicas, a Zona Adal. Seu nome vem de Hades, a divindade do submundo da mitologia grega. Assim como o reino de Hades é escuro, remoto e protegido, essa região é a parte mais funda e deprimente do oceano. Ela começa em profundidades de cerca de 6.095 metros e pode chegar a 10.970 metros ou mais. A famosa Fossa das Marianas também pertence a essa zona. Apenas 3 pessoas na história já a exploraram pessoalmente, o que a torna um dos lugares menos explorados e mais misteriosos do nosso planeta. Entretanto, apesar da alta pressão louca, das temperaturas quase congelantes e da escuridão total, ainda há coisas que conseguem sobreviver ali. Tipos como os anfípodes, que são criaturas que se alimentam de material morto que afunda do alto, e o peixe-caracol Adal, que vive a 8.230 metros de profundidade. Os cientistas costumam supor que, se não houvesse luz solar, não haveria tanto oxigênio por lá. Mas um dia, uma equipe de pesquisa decidiu medir os níveis de oxigênio em uma dessas zonas profundas. Surpreendentemente, os índices eram altíssimos.
Quando os integrantes da expedição verificaram o equipamento, pensaram que estava com defeito, mas não, todos os sensores mostraram a mesma coisa. Na verdade, o oxigênio foi de alguma forma gerado por rochas. Essas pequeninas do tamanho de batatas no fundo do mar são chamadas de nódulos polimetálicos. São ricas em metais como cobre, níquel e cobalto, e basicamente como pequenas baterias. Quando você coloca uma bateria em água salgada, ela pode produzir bolhas de gás, um processo chamado eletrólise. Da mesma forma, essas rochas criam minúsculas correntes elétricas que são potentes o suficiente para fabricar os mesmos gases, dividindo as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio. Foi a primeira vez que vimos oxigênio sendo produzido por alguns minerais não vivos. Isso é o que os cientistas agora chamam de oxigênio escuro. Descobriu-se que cerca de metade das grandes espécies marinhas, ou megafauna, vivia apenas dele. Todas essas descobertas estão reformulando nossa compreensão de onde e como a vida poderia evoluir. Isso significa que talvez possamos encontrar vida em outros planetas ou satélites com condições de baixo oxigênio, como Encelados e Europa, as luas de Júpiter e Saturno, que possuem grandes massas de água congelada. Uau! Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo. Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano. Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas, graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta. Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace.
Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia. E esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano. Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia, e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo. Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopitecos africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram, o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre 2 buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas. Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois, há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico, e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos.
Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés. Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. Em 79 d.C., o vulcão Vesúvio entrou em erupção e queimou duas belas cidades do Império Romano, Pompeia e Herculano. Muitos de vocês provavelmente já ouviram falar dessa trágica história. No entanto, poucas pessoas sabem que em meados do século XVIII, os arqueólogos descobriram pergaminhos antigos daquela época entre as ruínas de Herculano. Para qualquer cientista ou historiador, essa descoberta é um tesouro que oferece uma visão dos pensamentos e da vida de pessoas de mais de 2.000 anos atrás. No entanto, o problema é que 1.800 pergaminhos foram encontrados em condições muito ruins. Queimados pelo calor do vulcão, cobertos de cinzas e fuligem, eles se tornaram pedaços pretos endurecidos. Frágeis como carvão, qualquer movimento descuidado poderia destruí-los. Os cientistas sabiam que o conhecimento inestimável de uma antiga biblioteca romana estava escondido neles e se esforçaram para decifrar os textos. Um método era cortar os pergaminhos ao meio e raspar as finas camadas de poeira sólida e cinzas. Em seguida, os pesquisadores criaram uma máquina especial que podia desenrolar lentamente os pergaminhos. Eles conseguiram ler algumas palavras, mas infelizmente esses métodos danificaram e até destruíram alguns dos artefatos. Nesses casos, os arqueólogos só podiam esperar por avanços na tecnologia que lhe permitissem desdobrar e ler os pergaminhos. E, finalmente, esse dia chegou. A inteligência artificial permitiu que os pesquisadores decifrassem textos escritos há 2.000 anos, embora as inscrições nos pergaminhos estivessem carbonizadas e quase ilegíveis. Inicialmente, os cientistas escanearam os pergaminhos e criaram modelos digitais de alta resolução. Esse processo permitiu que os especialistas identificassem as áreas em que a tinta antiga havia alterado a textura e o formato das fibras do papiro. Nas regiões em que a tinta foi aplicada, o papiro era ligeiramente mais espesso e continha um nível mais alto de carbono, o principal componente da tinta. Os pesquisadores desenvolveram um modelo de aprendizado de máquina capaz de detectar esses detalhes sutis no papiro. Eles enviaram milhares de imagens tridimensionais dos pergaminhos para a internet, convidando as pessoas a colaborar com a IA na decodificação do texto. Durante os estágios iniciais, o sistema ocasionalmente cometia erros, tornando a assistência humana essencial. Para incentivar a participação, cientistas e investidores do Vale do Silício ofereceram $1 milhão para quem conseguisse decodificar os textos com sucesso. Essa iniciativa acelerou significativamente o processo, resultando na decifração de várias passagens das obras antigas. Fragmentos das primeiras transcrições são como um blog sobre como aproveitar a vida. O autor do pergaminho, Filodemo, era um seguidor do filósofo grego Epicuro, que considerava o prazer e o luxo o maior objetivo de sua vida. Portanto, Filodemo também pensava assim: não acreditamos imediatamente que as coisas que são escassas são absolutamente mais agradáveis do que as coisas que são abundantes. Parece que isso foi escrito por algum influenciador moderno falando sobre um programa de desintoxicação ou uma dieta. Parece que as pessoas que viveram há 2.000 anos eram quase iguais às de hoje. Filodemo era aparentemente um homem rico, pois morava em uma vila que pode ter pertencido ao sogro de Júlio César. Em suas obras, o autor criticava os estoicos, que não conseguiam dizer nada sobre o prazer. Filodemo era um fã tão fervoroso do epicurismo que um dos cientistas o comparou a um sujeito que colecionava álbuns de apenas uma banda e nada mais. Várias centenas de pergaminhos de Herculano ainda não foram lidos. Os cientistas acreditam que eles podem conter obras de Aristóteles, Homero, Sófocles e os estoicos. Felizmente, com as modernas tecnologias de IA, o processo de descriptografia será muito mais rápido. Mas como os historiadores e linguistas decifravam os textos antigos nos séculos passados? Na verdade, era um trabalho mental muito difícil. Digamos que você encontrasse uma placa antiga no século XIX em algum lugar da Grécia. Para entender o que estava escrito ali, você teria que compará-la a várias outras placas decifradas com escritas semelhantes daquela época, ou em idiomas semelhantes. Letra por letra, símbolo por símbolo. Você decifraria escritos antigos por vários meses ou até anos para finalmente descobrir, por exemplo, a receita de um antigo purê de batatas. Felizmente, com o desenvolvimento da tecnologia da computação, esses dias ficaram para trás.
Agora, todos os pergaminhos antigos podem ser digitalizados e carregados em um banco de dados em um computador. Talvez você nem precise decifrar o texto por um longo tempo se o computador encontrar uma correspondência de caracteres em outros manuscritos antigos. Mas mesmo que você tenha um pedaço de papiro perfeitamente preservado ou um livro antigo em que todas as letras estejam visíveis, isso não significa que você e a IA serão capazes de decifrá-lo. Um dos textos criptografados mais famosos é o manuscrito Voynich. Essa obra, que consiste em 240 páginas coloridas, foi adquirida pelo livreiro polonês Voynich em 1912. Ele achou o livro intrigante por causa dos símbolos astrológicos, plantas desconhecidas e figuras humanas incomuns desenhadas em suas páginas. E tudo isso era acompanhado por um texto escrito à mão. O autor tinha uma caligrafia bonita e clara, mas o idioma do livro ainda é desconhecido. Alguém escreveu esse livro de arte por volta do início do século XV e o dividiu em 6 seções dedicadas à botânica, astronomia, biologia, culinária, medicina e cosmologia. Muitos cientistas e linguistas tentaram decifrar os misteriosos desenhos com inscrições, mas ninguém obteve resultados confiáveis. Nem mesmo a IA conseguiu ajudar nessa difícil tarefa. Alguns acreditam que esse livro é dedicado à ciência, e outros acreditam que ele contém conhecimento sobre bruxaria. Talvez seja uma mistura de ciência e magia. De acordo com uma versão, o manuscrito é um livro de medicina que copiou informações de outras obras científicas da Idade Média. Antes da invenção da prensa tipográfica, as pessoas copiavam livros e os reescreviam à mão sem se preocupar com direitos autorais. É possível que o autor do manuscrito tenha delineado todo o seu conhecimento sobre ervas medicinais e a influência da astrologia na saúde. No passado, as pessoas acreditavam que o estado do corpo e as estrelas no céu estavam conectados. O mais legal é que o livro foi escaneado. Você pode baixá-lo em alta resolução e tentar descriptografá-lo você mesmo. Quem sabe, talvez você consiga e obtenha algum conhecimento secreto antigo. Um idioma desconhecido ou uma condição ruim do texto nem sempre são um problema para os linguistas. Imagine que você abra um exemplar de literatura clássica datado do século XIX. Você lê as páginas com atenção e no final do dia sente-se um pouco indisposto. Você lê o livro todos os dias e se sente cada vez pior. Em algum momento você vai ao hospital e os médicos dizem que você foi envenenado. Sim, às vezes trabalhar com livros antigos pode ser literalmente perigoso para a sua saúde. Existem até catálogos de livros venenosos no mundo. Eles são tóxicos não porque alguém os pulverizou intencionalmente com veneno para machucar o leitor, mas porque as pessoas queriam fazer com que os livros parecessem mais coloridos. Recentemente, 2 desses livros foram retirados da Biblioteca Nacional da França por causa de suas capas verdes brilhantes. As páginas eram comuns, mas as capas duras poderiam ter sido revestidas com arsênico. A produção em massa de livros ocorreu no século XIX. Os editores de livros queriam lançar o maior número possível de cópias, por isso não usavam capas de couro caras, mas opções de tecido mais baratas. Para tornar um livro atraente para os clientes, eles o pintavam de verde brilhante, amarelo, vermelho e outras cores. Eles obtiveram a cor verde da capa graças ao pigmento brilhante criado a partir de cobre e arsênico. Era um corante muito barato, mas mais brilhante do que outros corantes que continham carbonato de cobre. Um corante de arsênico era usado não apenas para livros, mas também para criar velas e papel de parede. O problema era que o pigmento do corante se decompunha rapidamente e liberava fumaça tóxica e carcinogênica. O arsênico causava graves problemas de saúde. As pessoas viviam tranquilamente em suas casas e não entendiam o que estava acontecendo com elas. A mesma coisa aconteceu com muitos leitores daquela época. Foi somente no final do século XIX que as pessoas pararam de vender itens tóxicos. Agora, para ler um livro venenoso, se você quiser fazê-lo, é claro, é preciso usar luvas e máscara de proteção. E depois do trabalho, lave bem as mãos. Essas manchas escuras na camada de gelo da Groenlândia não são apenas manchas comuns. Todo verão, o gelo, que normalmente é branco brilhante, torna-se cinza escuro em determinadas áreas. Essa chamada zona escura foi um grande mistério durante muito tempo, até que alguns estudos descobriram que essa estranha transformação estava ligada ao estranho aparecimento de algas de cor vermelha, verde e marrom. A parte mais assustadora é que essa proliferação de algas continua crescendo. A zona escura está ficando mais escura e micróbios aterrorizantes podem começar a aparecer. Agora, o resto do mundo deve se preocupar.
A camada de gelo da Groenlândia é como um enorme manto de gelo que cobre cerca de 80% da ilha. Ele é tão espesso que contém cerca de 8% do gelo de água doce do mundo. Na maior parte do ano, o gelo parece um lençol branco gigante e intocado que se estende sobre a Terra. Mas quando chega o verão e as temperaturas começam a subir, as coisas começam a mudar. O gelo derrete, revelando áreas rochosas ao longo da costa. E à medida que você avança para o interior, o gelo branco antes liso torna-se mais escuro. Essa é a zona escura que cobre uma área de cerca de 400 km de comprimento e 100 km em seu ponto mais largo. Esse estranho fenômeno acontece basicamente por dois grandes motivos. O primeiro é o carbono negro. Assim como a poeira que se acumula em sua estante, o gelo da Groenlândia tem o mesmo problema. O vento leva uma mistura de poeira e fuligem para essa área gelada, mas, diferentemente da sua estante, você não pode simplesmente limpá-la com um pano. No caso da Groenlândia, essa mistura suja se instala no gelo e permanece por milhares de anos. Portanto, a zona escura é basicamente coberta por uma fina camada de poeira que se acumulou ao longo do tempo. No ano de 2014, os pesquisadores analisaram essa mistura suja e descobriram que as áreas mais escuras do gelo estavam cheias de carbono negro. Esse carbono negro não apareceu do nada. Bem, na verdade, de certa forma apareceu. Os cientistas acreditam que, em sua maior parte, ele é provavelmente da fumaça produzida por incêndios florestais no norte do Canadá e no Alasca em algum momento do passado. Como você pode imaginar, o carbono negro é preto, e é por isso que ele faz com que o gelo pareça mais escuro. Agora, o segundo grande motivo para a transformação do manto de gelo da Groenlândia no verão tem a ver com as algas que mencionamos anteriormente. Estamos falando principalmente de dois grupos, a Ancylonema alascana e a Ancylonema nordenskjold. Ambos adoram regiões de águas frias. Durante o inverno, eles permanecem em um estado de dormência nas profundezas do gelo. Mas quando chega a primavera, eles começam a migrar lentamente para a superfície. Quando chega o verão, elas estão prontas para florescer e absorver quase 24 horas de luz solar por dia para a fotossíntese e o crescimento. Normalmente essas algas são verdes, mas quando expostas à luz do sol, tornam-se marrons como uma forma natural de se protegerem dos raios ultravioleta prejudiciais. E essa mudança de cor também é o que faz com que o gelo da Groenlândia pareça mais escuro. Até o momento, esse tem sido um comportamento normal. O que é realmente alarmante é que essas florações de algas estão ficando cada vez maiores a cada ano. Isso acontece porque elas se alimentam de fósforo, um nutriente que é abundante e vem de um mineral chamado hidroxilapatita. Esse mineral é encontrado em um tipo de rocha que se decompõe em minúsculas partículas de poeira, que são então sopradas pelo vento através do gelo. À medida que o clima fica mais quente, as rochas secam mais e os ventos mais fortes carregam mais poeira. Mais poeira significa mais fósforo, o que leva a um maior crescimento de algas. Está vendo? É um ciclo e continua piorando a cada ano. Estudar isso é fundamental para entender por que a zona escura continua aumentando. De 2000 a 2012, seu tamanho aumentou em 12%. Mas você deve estar se perguntando, por que deveríamos nos importar? Afinal de contas, é apenas o gelo que está ficando mais escuro, certo? Bem, não exatamente. Pense em como você não suporta usar roupas pretas em um dia quente e ensolarado. Elas absorvem o calor e fazem com que você sinta ainda mais calor. Isso ocorre porque as superfícies mais escuras absorvem mais luz solar. A mesma coisa acontece com o gelo. Juntos, a poeira, o carbono negro e a proliferação de algas são responsáveis por cerca de 70% da variabilidade do albedo no manto de gelo da Groenlândia. Albedo é apenas um termo sofisticado que define o grau de reflexão de uma superfície. Se você pegar duas superfícies, uma branca e brilhante e a outra escura e áspera, a branca refletirá muita luz e calor, o que lhe dará um albedo alto. A escura, por outro lado, absorverá mais luz e calor, portanto tem um albedo baixo. Durante o verão, a camada de gelo da Groenlândia sofre uma redução no albedo. Isso significa que o gelo absorve mais luz solar, e quando o gelo absorve mais luz solar, ele derrete mais rápido do que deveria. É por isso que entender o que está acontecendo na zona escura é tão importante. Isso ajuda a prever a rapidez com que a camada de gelo da Groenlândia está derretendo e como isso pode afetar o resto do mundo. O manto de gelo da Groenlândia é o segundo maior do mundo, cobrindo uma área aproximadamente do tamanho de todo o território dos Estados Unidos a leste do rio Mississippi. E sua enorme massa de gelo tem uma espessura média de 2,3 quilômetros. Infelizmente, a perda de gelo disparou. Na década de 1990, a Groenlândia perdia cerca de 25 bilhões de toneladas de gelo por ano.
Agora, ela está perdendo cerca de 234 bilhões de toneladas por ano. Isso representa quase 10 vezes mais gelo derretendo a cada ano. De acordo com a NASA, se toda a camada de gelo da Groenlândia derretesse, isso aumentaria o nível global do mar em cerca de 7,4 metros. Isso poderia ser catastrófico para países e cidades costeiras em todo o mundo. A Holanda poderia ficar submersa, as Bahamas poderiam ser quase completamente destruídas e muitas das ilhas das Filipinas correriam o risco de desaparecer. Tudo isso pode parecer uma realidade distante, e a verdade é que a maioria dos cientistas acredita que levaria várias centenas ou até milhares de anos para que a camada de gelo derretesse completamente. Mas é importante saber que a Groenlândia nem sempre teve essa espessa camada de gelo. Muito recentemente, pesquisadores examinaram de perto alguns sedimentos do fundo de um núcleo de gelo de 3,2 km de profundidade, extraído do centro da Groenlândia. Eles descobriram que o solo tinha traços de madeira de salgueiro, partes de insetos, fungos e até sementes de papoula. Portanto, esses fósseis são nossa primeira evidência direta de que a camada de gelo da Groenlândia derreteu no passado geológico recente, há cerca de 400 mil anos. Naquela época, a Groenlândia era o lar de uma paisagem de tundra verde, com insetos e plantas. Essa descoberta é ao mesmo tempo fascinante e assustadora, pois mostra que a camada de gelo entrou em colapso antes e pode ser mais frágil do que os cientistas pensavam inicialmente. Há também outra preocupação. Uma pesquisa recente coletou água derretida de diferentes pontos da camada de gelo da Groenlândia e descobriu que as amostras de água estavam repletas de centenas e milhares de micróbios. A preocupação é que eles possam ser liberados no oceano no futuro, e alguns estudos já sugerem que as áreas próximas a locais onde há muito fluxo de água de degelo glacial têm um risco maior de os vírus passarem para novos hospedeiros, como o de animais para humanos. Embora os especialistas acreditem que a chance de um vírus do dia do juízo final vir das geleiras seja muito pequena, ela ainda não é zero. A verdade é que não sabemos muito sobre as milhares de espécies microbianas que vivem na superfície do gelo, e simplesmente não há dados suficientes para entender completamente o quão perigosos esses organismos podem ser. Tudo isso pode parecer preocupante, mas não devemos entrar em pânico ainda. Ainda há muito que não entendemos sobre o que está escurecendo o manto de gelo da Groenlândia. Ainda precisamos de medições mais detalhadas da abundância relativa de poeira, algas e carbono negro, bem como de uma melhor compreensão de como esses micróbios potencialmente perigosos podem afetar nossas vidas. Quanto mais aprendemos, melhor poderemos prever o que vai acontecer e como podemos nos preparar para isso. Você já viu bolas de cricket com 3 bilhões de anos? As esferas de Klerksdorp foram encontradas em depósitos do mineral pirofilita na África do Sul e abalaram o mundo da ciência. Elas realmente se parecem com pequenas bolas de cricket antigas, com linhas semelhantes a costuras no meio. Na década de 1980, algumas pessoas afirmavam que essas esferas tinham sido feitas por uma civilização avançada pré-diluviana, sobre a qual não sabemos nada. Um curador de museu compartilhou histórias sobre como elas giravam sozinhas. Houve também um programa de TV que convidou um vidente que declarou que as esferas eram peças de uma antiga nave espacial. Mas, de acordo com os geólogos, essas esferas são, na verdade, concreções bastante comuns ou objetos esféricos formados por minerais diferentes dos da rocha circundante. As linhas semelhantes a costuras são apenas impressões das camadas da rocha hospedeira que se acumulam ao longo do tempo. As esferas de Klerksdorp têm formatos diferentes, desde esferas visivelmente achatadas até discos distintos. Quanto ao episódio em que uma dessas esferas girou sozinha, o curador do Museu Klerksdorp também esclareceu esse fato. Ele disse que ao colocar uma esfera em sua prateleira de vidro, quando um jornalista veio visitá-lo, a esfera naturalmente girou um pouco, porque é redonda. A área onde o museu está localizado frequentemente sofre tremores de terra devido às atividades de mineração de ouro nas proximidades. As mais antigas pegadas humanas conhecidas podem ter 6 milhões de anos. Elas foram encontradas na ilha grega de Creta em 2002. Se o número estiver correto, isso significaria que os primeiros ancestrais humanos podem ter migrado entre a Europa e a África muito antes do que se pensava. No entanto, isso não significa que a África não seja o berço da humanidade. Isso pode apenas provar que os primeiros ancestrais humanos se moviam para frente e para trás entre os continentes.
Alguns pesquisadores acreditam que as pegadas foram deixadas por uma criatura bípede possivelmente relacionada a um ancestral humano primitivo apelidado de El Greco. De acordo com os cientistas que as estudaram, as pegadas têm um formato muito semelhante ao humano, com 5 dedos e um dedão do pé paralelo. Alguns cientistas são céticos quanto a isso e sugerem que as pegadas podem ser de um macaco europeu tardio. O novo estudo analisou micro-organismos marinhos fossilizados encontrados nas rochas sedimentares para determinar a idade das pegadas e provar que, na verdade, são de 6 milhões de anos. A próxima descoberta incrível que mantém os cientistas entretidos é o Dorchester Pot. É um vaso de metal lindamente trabalhado com alguns desenhos geométricos sofisticados gravados em prata brilhante. O pote foi descoberto em, quem poderia imaginar, Dorchester, em 1852, sob circunstâncias bastante incomuns. Durante uma forte explosão, o pote se partiu em 2 pedaços. Os cientistas acreditam que ele estava originalmente embutido em uma rocha ou pedregulho, conhecido como Pudding Stone. A rocha da qual surgiu o Dorchester Pot tem cerca de 500 milhões de anos. Portanto, isso pode significar que o pote em si também tem essa idade. A teoria atual e menos empolgante sugere que o Dorchester Pot é um porta-velas da era vitoriana. Essas coisas estavam realmente na moda naquela época, portanto não é surpresa encontrar um item doméstico tão sofisticado daquele tempo. O Dorchester Pot se enquadra na categoria de old parts, ou artefatos fora do lugar. São objetos que parecem muito avançados para o período de tempo do qual supostamente são originários. Se aceitarmos que o pote tem 500 milhões de anos, então quem o fez estava muito à frente de seu tempo em termos de artesanato e tecnologia. Um mistério extra é que o pote tem uma gravura de uma planta que provavelmente desapareceu da Terra há mais de 100 mil anos. Parece uma boa prova de que o pote é realmente muito antigo. Parece que o mapa mais antigo da Europa é uma pedra de 4.000 anos de idade. Essa placa da Idade do Bronze foi encontrada na França no ano de 1990, em um antigo cemitério. Os entalhes na laje mostram em 3 dimensões a rede do rio Odette, com uma precisão fantástica de cerca de 80% em um trecho de 29 quilômetros. Há outros mapas esculpidos em pedra em todo o mundo, mas este é único porque mostra uma área específica em escala. Parece que os entalhes da laje não mapeiam apenas rios e colinas, mas também assentamentos, locais de túmulos e sistemas de campos. Os arqueólogos dizem que a placa não era usada para navegação, mas sim para simbolizar poder. As marcações detalhadas na placa podem ter servido para ilustrar o domínio de um governante local, possivelmente um príncipe ou rei, para mostrar seu controle sobre o território. Quando o governante perdeu o poder, a laje provavelmente foi reaproveitada como parte de um cofre funerário. O artefato único foi armazenado no porão de um museu. Durante décadas, ninguém sequer o notou, até que vários estudiosos leram relatórios antigos sobre a laje e decidiram verificá-la. Eles realizaram uma análise detalhada usando técnicas em 3D. Sua pesquisa provou que os criadores da laje não apenas gravaram linhas na rocha, mas também modificaram sua superfície para refletir a topografia da paisagem com alta precisão. O cubo de Salzburgo, também conhecido como Wolfsegg Iron, foi descoberto no final do século XIX na Áustria. Não se deixe enganar pelo nome, pois ele não se parece nem um pouco com um cubo. É mais parecido com um objeto arredondado com 2 lados planos. No meio há uma ranhura e a superfície é coberta por buracos e crateras. Essa aparência única é a razão pela qual muitas pessoas pensam que ele pode ser algo de outro mundo. Trabalhadores encontraram acidentalmente esse artefato quando explodiram um pedaço de carvão. Acredita-se que a camada de carvão de onde ele veio tenha mais de 60 milhões de anos. O cubo de Salzburgo circulou entre museus, desapareceu misteriosamente no início do século XX e depois voltou a aparecer. Um professor da Universidade de Bonn sugeriu que ele poderia ser de um meteoro, mas eles não encontraram nenhuma evidência de elementos que normalmente são encontrados em meteoritos, como cobalto ou níquel. Então, os pesquisadores pensaram que deveria ser um objeto feito pelo homem, possivelmente um porta-velas da era vitoriana. Ninguém sabe a verdadeira história do cubo ou sua localização atual. Sim, ele desapareceu novamente. Você já ouviu falar sobre a Meisterprint? Trata-se de uma estampa de sandália fossilizada descoberta em 1968 e que despertou muita intriga.
Há um trilobita dentro da estampa, que supostamente foi extinto cerca de 500 milhões de anos antes da existência dos seres humanos, mas muitos historiadores acham que essa idade é um exagero. Quando Meister encontrou o fóssil, ele foi autenticado, mas o cientista que o fez não confirmou que se tratava de uma pegada de sandália humana. Ele apenas concordou que havia um trilobita ali. Quando outro cientista visitou o local, encontrou uma impressão de 15 centímetros que ele acreditava ser de um mocassim de criança, mas o calçado parecia ser novo. Então, poderia ser uma evidência de viagem no tempo, uma prova de que os humanos existiram milhões de anos antes do que pensávamos, um sinal de que outra pessoa visitou a Terra primitiva? Ou é apenas uma formação rochosa que se parece com uma pegada de sandália? Ainda não temos as respostas. Em junho de 1936, um casal estava caminhando ao longo do Red Creek em London, Texas. London, Texas? Quando se deparou com algo incomum. Era um pedaço de madeira saindo do que parecia ser uma antiga formação rochosa. Cerca de 10 anos depois, seu filho, curioso, decidiu abrir a rocha para ver o que havia dentro. E ele viu um martelo que parecia surpreendentemente moderno. Então, um entusiasta de achados únicos avaliou que a rocha que envolvia o martelo era do período Cretáceo. Isso significaria que alguém deixou cair um martelo do século XIX enquanto dinossauros como Triceratops ainda estavam vagando pela Terra. Portanto, se esse martelo fosse realmente do período Cretáceo, toda a teoria da evolução estaria errada. E se o martelo fosse moderno, significaria que a formação rochosa do Cretáceo de onde ele veio era muito mais jovem do que pensávamos. Mas a resposta real se mostrou mais simples. O martelo era de fato moderno, e os processos geológicos o envolveram em rocha. Os minerais podem endurecer em torno de um objeto em um tempo relativamente curto. Portanto, o martelo provavelmente foi deixado cair por um mineiro há mais ou menos um século, e a rocha se formou em torno dele depois. E não, também não era um porta-velas da era vitoriana. Existem comunidades inteiras de organismos minúsculos e incomuns que vivem em lagoas na Patagônia, e eles são algumas das primeiras formas de vida de todos os tempos. Ninguém sabia sobre sua existência até que 2 cientistas, Brian Hynek e Maria Farias, foram explorar certas áreas da região. A Patagônia ocupa quase metade da Argentina e poucas pessoas vivem lá, apenas alguns fazendeiros e criadores de ovelhas, que em sua maioria ficam perto de rios e cultivam coisas como maçãs, peras e alfafa. Há muito tempo, era um lugar selvagem e distante onde viviam tribos indígenas. Mas desta vez, vamos seguir os rastros de formas de vida que surgiram muito antes dos seres humanos e examinar mais de perto esses micro-organismos interessantes que Brian e Maria encontraram. Os dois tiveram que dirigir por 9 horas em estradas irregulares para chegar ao seu destino e se hospedaram em um pequeno vilarejo. Apenas 35 pessoas vivem lá. Elas dependem de apenas uma nascente, porque quase nunca chove lá. Na última noite na aldeia, Brian percebeu que as imagens de satélite que ele havia tirado mostravam um conjunto de lagoas que ficava a apenas 16 quilômetros de distância. No dia seguinte, a pequena equipe entrou em um carro e subiu a estrada o máximo que pôde, até que ficou muito difícil dirigir. Eles continuaram andando o resto do caminho. Foi difícil porque tiveram de carregar água e enfrentar a luz solar intensa. Em alguns pontos, acabaram afundando até os joelhos em uma lama feita de sal. Lá em cima, havia 12 lagoas com águas perfeitamente claras. O lugar em si não oferecia muita coisa, exceto a água muito ácida e salgada e a luz solar intensa e direta. Mas era como viajar de volta no tempo, porque aquelas condições eram parecidas com as da Terra há muitos e muitos anos. Quando Brian examinou as lagoas, ele ficou surpreso ao ver muitos micro-organismos incomuns. Nós os chamamos de estromatólitos, que são tão pequenos que nem conseguimos vê-los sem um microscópio. Mas se reúnem e formam grandes comunidades. No passado, muitas espécies incomuns viviam dessa forma, por exemplo, as cianobactérias. Elas eram importantes em sua época porque produziam oxigênio. A Terra, em seus estágios iniciais, não tinha muito desse gás em sua atmosfera. Os primeiros estromatólitos podem ter sido formados por diversos tipos de bactérias que não necessariamente produziam oxigênio, mas apenas viviam sua vida pacífica ali. E formaram camadas, empilhando-se uns sobre os outros, para que pelo menos alguns pudessem receber um pouco de luz solar.
Também usavam areia e líquidos pegajosos para ficar juntos. Brian também ficou incrivelmente surpreso porque aqueles eram os maiores estromatólitos vivos que ele já havia visto. Eles geralmente atingem mais de 1 metro de altura, mas os recém-encontrados tinham 5 metros de largura e vários metros de comprimento, o que é gigantesco em comparação com os que vivem em outros lugares. E os fossilizados eram ainda maiores. Há muito tempo podiam crescer mais do que hoje porque não havia muitas outras espécies que pudessem se alimentar deles ou prejudicá-los. Além disso, atualmente existem muitos outros organismos que podem crescer mais rápido e mais maciçamente e ocupar seu espaço. É por isso que os estromatólitos só podem viver em lugares raros onde quase nada mais pode viver, como nessas lagoas muito salgadas localizadas bem acima do nível do mar, na Puna de Atacama. Os estromatólitos encontrados lá são os mais famosos porque podem ser alguns dos melhores exemplos da vida mais antiga em nosso planeta. Mas eles não são realmente a primeira forma de vida na Terra. Os fósseis mais antigos têm 3,5 bilhões de anos, enquanto outras evidências nos dizem que a vida em nosso planeta surgiu há cerca de 4,1 bilhões de anos. Talvez alguns estromatólitos também tenham vivido naquela época, mas a Terra mudou muito desde então, e os locais onde eles poderiam ter habitado não sobreviveram. Tudo isso pode não parecer muito à primeira vista, porque ninguém encontrou um animal exótico e estranho que nosso mundo nunca tenha visto antes. Mas esses são exemplos notáveis de como pode ser a busca por vida em outro lugar do universo. Os cientistas interessados em estudar Marte geralmente vão até lá porque o local pode ser semelhante à aparência do planeta vermelho há um tempo excepcionalmente longo. Se houvesse fósseis escondidos em rochas antigas em Marte, eles poderiam se parecer com esses estromatólitos. Outra terra distante revelou alguns de seus segredos. É a Antártica, com um antigo mundo perdido encontrado sob seu gelo. Ela nem sempre foi essa terra gelada e isolada de neve e camadas de gelo. Antigamente, fazia parte do supercontinente Gondwana, junto com o que hoje é a América do Sul, a África, a Austrália, a Península Arábica e o subcontinente indiano. Mas em algum momento se separou e começou a construir uma vida própria, e se formou quando outras massas de terra começaram a se afastar, o que criou seu litoral. Mas a Antártica também era diferente em muitos outros aspectos naquela época. Costumava ser uma terra coberta por florestas magníficas e rios cheios de vida. Os cientistas usavam radares e satélites para explorar um mundo misterioso escondido sob o gelo. Essa terra antiga, que fica próxima ao Oceano Índico, é tão grande quanto o estado americano de Maryland ou a Bélgica e tem mais de 14 milhões de anos. Alguns estudos dizem que se formou há mais de 34 milhões de anos, muito antes de a Antártica entrar em seu congelamento profundo. No início, as temperaturas eram mais altas, possivelmente como as da Patagônia ou das florestas temperadas frias da Tasmânia, na Nova Zelândia, ou talvez até mais tropicais do que isso. Mas, à medida que o clima ficou mais frio, pequenas geleiras começaram a se formar nas colinas próximas aos rios. Os vales afundaram mais por causa de todo o gelo que os cobria. Depois, as temperaturas caíram ainda mais e uma camada gigante de gelo cobriu todo o continente, ocultando as antigas geleiras. Os rios moldaram esse mundo perdido há muito tempo, muito antes de ele ser coberto por gelo com cerca de 3 quilômetros de espessura em alguns pontos. Estudos científicos dessa área mostraram que essas paisagens eram repletas de planaltos e montanhas. O gelo que se formou sobre a Antártica tornou toda a área muito fria, de modo que a paisagem não podia mais sofrer erosão. Isso significa que tudo permaneceu basicamente o mesmo e intocado sob o gelo por milhões e milhões de anos. O interessante é que sabemos menos sobre essa terra escondida do que a respeito da superfície de Marte. Uma maneira de explorá-la mais seria perfurar essas camadas para verificar se há amostras de sedimento abaixo. Elas poderiam nos dizer mais sobre a flora e a fauna antigas congeladas. Não se trata de algo novo. Um método semelhante foi usado para coletar amostras de 2 milhões de anos na Groenlândia. A Austrália também tem seu mundo secreto. Organismos antigos foram encontrados escondidos em rochas da parte norte do continente, com cerca de 1,6 bilhões de anos. Essas coisas microscópicas fazem parte de uma família chamada eucariotos. Seus membros incluem hoje plantas, fungos, animais e até mesmo aqueles organismos minúsculos com apenas uma célula, como as amebas.
Todos os seres vivos com um núcleo em suas células, inclusive nós, podem traçar sua árvore genealógica até um dos membros mais antigos dessa família. Esse membro é chamado de último ancestral comum eucariótico e viveu há mais de 1,2 bilhões de anos. Esses organismos antigos eram mais complexos e maiores do que as bactérias. Talvez tenham sido os primeiros predadores da Terra, caçando bactérias. No dia 10 de janeiro de 1992, um enorme cargueiro navegava em algum lugar no meio do Oceano Pacífico. Ele foi pego por uma forte tempestade, cujas ondas atingiram o navio assustadoramente e alguns de seus contêineres caíram na água. Um deles abriu e espalhou cerca de 29 mil brinquedos de borracha. Eram patos amarelos, sapos e tartarugas azuis. A partir desse momento, a jornada deles de quase 32 mil quilômetros pelos oceanos do mundo começou. Esse enorme número de brinquedos sobreviveu a muitos anos de tempestades, água salgada, encontros com animais marinhos e incontáveis dias sob o sol escaldante. Os patos até se aventuraram nas águas geladas do Ártico e nadaram pelo local onde o Titanic afundou. Alguns dos brinquedos foram parar no Havaí e outros na costa da Inglaterra. Muitas pessoas observaram a jornada deles todo esse tempo. Os oceanógrafos estudaram as correntes oceânicas com a ajuda desse bando migratório de patos de borracha. As pessoas escreveram livros sobre esses patos. Cada brinquedo é um artefato, e algumas pessoas conseguiram encontrar pelo menos um deles. Um sapo apareceu na costa da Inglaterra, e outros brinquedos foram encontrados no oceano. As pessoas estão procurando por eles e vendendo-os por milhares de dólares. Até agora, esses viajantes estão flutuando em algum lugar por aí, e você pode encontrar um deles em algum momento. Eu mantenho o meu por perto. Você sabe o que é amonite? É uma espécie de grande concha antiga com um espiral nas costas. Então, o litoral de Washington esconde muitos fósseis desses animais. Um dia, um grupo de cientistas foi lá para encontrar essas criaturas pré-históricas. Mas, em vez disso, encontraram um osso maciço de um dinossauro desconhecido. O problema era que o fóssil estava preso em uma rocha costeira. Os paleontólogos levaram uma serra para rochas para conseguir pegar o achado. Eles extraíram o osso e descobriram que pertencia a um animal que viveu cerca de 80 milhões de anos atrás. Era um terópode, um dinossauro predador que se movia sobre duas pernas. Os Tiranossauro Rex e os Velociraptors pertenciam a essa espécie. Não está provado exatamente a quem esse osso pertencia, mas os pesquisadores dizem que os descendentes desses dinossauros são pássaros modernos. Em 2008, na costa de Brighton Beach, as pessoas descobriram provavelmente uma das coisas mais incomuns que já foram jogadas na praia. Era um grande homem de Lego de 2 metros. Ele estava inteiro e com ótima aparência. Não se sabe quanto tempo ele ficou no oceano e acabou aqui. A descoberta atraiu a atenção dos moradores e da administração do distrito. O Homem Lego ficou tão legal na praia que o pessoal da prefeitura decidiu deixá-lo lá. Ninguém conhece a verdadeira história desse brinquedo gigante. Alguns dizem que o Homem Lego veio da Dinamarca, onde existe um parque temático chamado Legoland. Talvez o brinquedo tenha vindo direto de lá. Outros têm certeza de que ele caiu de algum navio que passava, assim como os patinhos de borracha. Mas é claro que há uma grande probabilidade de que tudo isso seja parte de uma campanha de relações públicas. Mesmo que não seja, ainda assim é uma ótima propaganda. Em 2010, moradores locais encontraram uma árvore gigante na praia do litoral de La Push, em Washington. Várias pessoas cabem dentro do tronco dela, onde há espaço suficiente para acomodar uma cama, uma mesa, uma TV e até mesmo uma pequena festa. E a altura da própria árvore é de cerca de 60 metros. Isso é quase do tamanho de um jato de passageiros da Boeing. Havia muitas árvores descartadas na praia naquele dia, mas essa gigante era a rainha entre elas. As marés altas e os ventos fortes trouxeram-na para a praia. As tempestades ocorrem frequentemente nessa região. Durante esse período, os rios que correm por lá transbordam pela floresta e despejam grandes árvores. Além disso, perto da praia existem encostas altas com florestas tropicais. Na maré alta, a água arrasta as árvores e as traz para a costa. Agora, não se sabe o tipo exato de árvore, mas era tipo spruce de estica, cedro vermelho e abeto de Douglas. Em 2020, uma lula gigante foi encontrada na costa de uma praia sul-africana. Tais achados são raros porque lulas gigantes vivem em águas profundas e escuras. A criatura marinha encalhada tinha quase 4 metros de comprimento. Isso é mais do que o tamanho de um carro de passeio. Alguns desses indivíduos podem atingir o tamanho de um ônibus.
Não é de surpreender que os marinheiros chamassem esses monstros de Kraken no passado distante. Eles têm enormes tentáculos, bocas em forma de bico e os olhos mais gigantes do mundo animal. Um desses olhos pode ter o tamanho de uma bola de futebol. Em 2021, uma família encontrou uma garrafa velha e fechada em uma praia no Havaí. E claro, havia dentro uma mensagem escrita há 37 anos. A carta estava escrita em inglês. Então descobriu-se que os alunos de uma escola japonesa escreveram essa mensagem. Em 1984, a escola lançou cerca de 450 garrafas no mar para estudar as correntes oceânicas. A carta tinha um endereço com um pedido para devolvê-la. Até agora, cerca de 50 garrafas foram devolvidas a essa escola no Japão. Mas essa mensagem encontrada na costa do Havaí é a primeira desde 2002. Imagine que você está andando pela praia e de repente vê algo estranho lá longe. Parece uma estrela do mar gigante com grandes tentáculos verde escuros. O centro dessa estrela tem um brilho vermelho estranho. O objeto está cercado com fita adesiva. Há pessoas com trajes de proteção ao redor. Isso aconteceu em maio de 2022, em Bondi Beach, na Austrália. Naquele dia, jornalistas e muitos turistas vieram à praia para descobrir que a criatura desconhecida era apenas uma escultura feita para o anúncio de uma famosa série de TV americana. Na Inglaterra, um fóssil de 180 milhões de anos foi encontrado em Charmouth Beach. Este foi um dos achados mais antigos do mundo. E não era apenas um osso, mas quase todo o esqueleto de um enorme lagarto submarino, o Ictiosauro. Vamos apenas chamá-lo de Icti. O tamanho desse fóssil era de 12 metros de comprimento. Isso é praticamente o comprimento de um pequeno ônibus. A cabeça do lagarto sozinha tinha 2 metros. Essa é a altura média de um jogador de basquete profissional, que não é fóssil. O Icti não era apenas um dos mais antigos, mas também um dos esqueletos antigos mais gigantes já descobertos pelas pessoas. Imagine como ele nadava nos mares e oceanos e aterrorizava todas as criaturas marinhas 180 milhões de anos atrás. Não, obrigado. No dia 16 de fevereiro de 2020, moradores locais encontraram um grande cargueiro preso na costa rochosa do litoral de um vilarejo irlandês. Ele era velho, enferrujado, com buracos no corpo e partes podres. Tipo eu. No dia anterior, ele não estava aqui. Não havia nada valioso ou empolgante a bordo, apenas alguns velhos barris de combustível. As pessoas não encontraram nenhum registro ou diário de bordo. Quem era o dono do navio? Quem era o capitão? Onde estava toda a tripulação? Ninguém tinha as respostas para essas perguntas. Logo, a imprensa escreveu sobre o navio e alguém ligou para a administração do vilarejo e se apresentou como proprietário. Essa pessoa não forneceu nenhuma prova e desligou. Claro, ninguém levou o navio, mas depois de um tempo as pessoas começaram a revelar a história dessa misteriosa embarcação. Ela se chama Alta. 5 meses antes da parada final na costa da Irlanda, ela foi vista a milhares de quilômetros de distância, nas águas do Oceano Atlântico. Naquele dia, o grande navio MS Protector navegava por águas calmas e avistou o Alta. A tripulação do MS Protector tentou contatá-lo, mas ninguém respondeu. Mesmo assim, o navio estava vazio. Era um navio fantasma. Ainda não se sabe como ele conseguiu percorrer a distância através do Atlântico e navegar até a costa da Irlanda. Talvez tenha sido apenas sorte. Também é notável que ninguém mais tenha visto o navio todo esse tempo. Ele apenas navegou calmamente por grandes distâncias, sobrevivendo a tempestades. Mas em seguida, informações adicionais apareceram. O Alta havia trocado vários capitães e bandeiras. Foi usado por contrabandistas para fins ilegais. Ele visitou as costas da África e da Grécia. Um dia, vários membros da tripulação do Alta enviaram um sinal de socorro. Eles ficaram sem comida e suprimento de água. Houve um dano no interior do motor. As pessoas foram resgatadas e o navio permaneceu vagando pelo oceano. O dono do barco nunca foi encontrado. Arqueólogos egípcios recentemente fizeram uma descoberta extraordinária perto do Cairo. Rufem os tambores! A múmia mais antiga e mais completa já descoberta no país. A múmia de 4.300 anos foi encontrada em um grupo de tumbas perto da pirâmide de Djoser, que remonta ao antigo Império Egípcio. Ela estava coberta por camadas de ouro. A equipe também encontrou várias outras tumbas, incluindo uma pertencente a um antigo oficial egípcio e outra pertencente a um guardião secreto, que tinha o poder de realizar cerimônias especiais. Outra tumba interessante foi a de um escritor, que apresentava as maiores estátuas já encontradas na área. Esse vasto local de sepultamento também abriga mais de uma dúzia de pirâmides e áreas de descanso.
Provavelmente, uma das múmias mais famosas do mundo é a de Hatshepsut. Ela governou o Egito como uma chefe por cerca de 20 anos, construindo todos os tipos de edifícios impressionantes e criando novas rotas comerciais. Mas quando o arqueólogo Howard Carter encontrou sua tumba no Vale dos Reis, seu sarcófago estava vazio. No entanto, Carter encontrou 2 caixões em outra tumba, dos quais pertencia a ama de leite de Hatshepsut e o outro a uma mulher desconhecida. Em 2006, uma equipe de especialistas decidiu investigar se essa mulher misteriosa era a própria rainha. Eles encontraram um dente molar em uma caixa de madeira com o nome de Hatshepsut e, quando compararam com uma lacuna na boca da múmia, a correspondência era perfeita. Ramsés II foi um governante impressionante, mas foi sua múmia que acabou entrando para a história. Ramsés é considerado o faraó mais poderoso de todo o Egito, pois reinou por 6 décadas. Ele também viveu até os 90 anos de idade. Isso é incrível, considerando a época em que ele viveu. Supostamente, Ramsés II também teve mais de 100 descendentes, uma grande família. Quando faleceu, seu corpo foi originalmente enterrado no Vale dos Reis, mas alguns espertalhões tentaram roubar todos os tesouros de sua tumba. No entanto, os oficiais da época não estavam dispostos a aceitar isso, então levaram seu corpo para um local secreto para mantê-lo seguro. Avançando para o século XIX, a múmia de Ramsés II foi descoberta junto com vários outros governantes e funcionários importantes, mas ela não estava nas melhores condições, então os arqueólogos a levaram de avião para Paris para que fosse bem mimada. O problema é que não podia ser simplesmente transportada para outro país. A única solução disponível era dar a Ramsés II seu próprio passaporte. Sua ocupação estava listada como rei, e o documento até apresentava sua foto. Você sabe, a maioria das múmias não é necessariamente conhecida por ter a pele mais hidratada, mas a de uma mulher asiática, também conhecida como Lady Di, prova o contrário. Não é essa Lady Di. Essa rica senhora dos tempos antigos foi descoberta em uma tumba ornamentada em 1971 e tinha uma aparência fabulosa, se é que podemos dizer isso de uma múmia. Graças às condições especiais de sua tumba, como a umidade do ambiente e a falta de oxigênio, seu corpo foi quase perfeitamente preservado. Sua pele era macia, seu cabelo estava ok e ela ainda era flexível. O museu, que agora exibe orgulhosamente sua múmia, também mostra uma tonelada de itens sofisticados que foram enterrados com ela, como louças e instrumentos musicais. Arqueólogos investigaram a múmia mais a fundo e descobriram que ela faleceu de um ataque cardíaco por volta dos 50 anos de idade. Embora não exista há mais de 2000 anos, Lady Di ainda está fazendo história. A múmia de Otzi, o Homem de Gelo, foi descoberta nos Alpes em 1991. Inicialmente, as autoridades austríacas pensaram que se tratava de um alpinista moderno por estar tão bem preservado, mas na verdade, ele era da idade do cobre. Ele foi encontrado em uma passagem de montanha a mais de 3.040 metros acima do nível do mar. Ao estudar sua múmia, aprendemos muito sobre a vida na Europa da idade do cobre. Por exemplo, sabemos que ele era natural da Europa Central e gostava de comer carne. Ele também sofria de artrite, estreitamento das artérias e problemas intestinais, mas provavelmente usava acupuntura e ervas medicinais para tratar essas condições. E aparentemente, ele era muito habilidoso com ferramentas. Ele as afiou poucos dias antes de sua morte prematura. Quem sabe se ele estava esperando problemas ou apenas se preparando para um trabalho de rotina. O Rei Tut e sua história é provavelmente o que tornou as múmias famosas. Esse faraó faleceu aos 19 anos de idade, há mais de 3.000 anos, mas sua múmia ainda é uma das mais conhecidas do mundo. Quando sua tumba foi aberta em 1922, as pessoas foram à loucura porque ela ainda estava intacta, ao contrário de muitas outras tumbas reais. Ela tinha alguns caixões muito bem decorados, inclusive um feito de ouro maciço. A tumba de Tutankhamon não apenas nos deu um vislumbre da história do Egito Antigo, mas sua múmia também nos ensinou muito sobre a época em que ele viveu. A análise de DNA ajudou a identificar seus pais e revelou que o faraó tinha um raro distúrbio ósseo que poderia ter dificultado um pouco o seu caminhar. Ginger é provavelmente uma das múmias mais legais de que você já ouviu falar. Ela é como um viajante do tempo de 5.000 anos atrás que ainda está voando com seu cabelo dourado e unhas perfeitamente preservadas. Ginger, também chamado de o Homem de Gebelin, foi descoberto no Egito e acredita-se que seja o mais antigo corpo mumificado conhecido. Antes mesmo de as pessoas conhecerem a mumificação, elas costumavam colocar os corpos em covas rasas na areia quente e seca.
E como a areia absorvia toda a água, as bactérias não puderam se reproduzir e o corpo foi preservado naturalmente. Agora, os cientistas não têm certeza se a preservação de Ginger foi intencional ou não, mas como ele foi enterrado com alguns vasos de cerâmica, é provável que quem o enterrou conhecesse algumas técnicas sérias de preservação. Se você quiser conhecer Ginger pessoalmente, ele está atualmente no Museu Britânico. Um colecionador de arte holandês comprou uma estátua da Ásia e acabou fazendo uma estranha descoberta. A estátua continha uma múmia escondida em seu interior. Infelizmente, o corpo era muito frágil para ser movido e teve que ser deixado lá. A parte mais legal é que essa múmia tem mais de 1000 anos e ficou em exposição por 200 anos antes de ser envolta na estátua. Quando os cientistas fizeram uma tomografia computadorizada, descobriram que a múmia estava cheia de pedaços de papel cobertos de escritos. Os especialistas acham que ele pode ter feito uma coisa chamada automumificação, que é um processo bastante intenso, que envolve uma dieta especial e chá que torna seu corpo menos propenso às bactérias. Apenas algumas pessoas conseguiam realizar esse ritual, e aqueles que conseguiam eram muito respeitados. Nenhuma outra rainha egípcia confundiu os cientistas e historiadores como a impressionante Nefertiti. Com base em suas estátuas, ela era conhecida por seu pescoço fino, olhos amplos e maçãs do rosto altas. Seu nome significa "A Bela Mulher Chegou". Isso é que é fazer jus ao nome, não é? Apesar de não ter sido faraó, Nefertiti conseguiu deixar uma impressão duradoura. Os registros escritos sugerem que, como esposa e rainha, ela desempenhou um papel incrivelmente influente. Devido ao seu poder, ela era de fato admirada, mas também conseguiu fazer muitos inimigos ao longo de sua vida. Ela também era parente do rei Tut, mas não biologicamente. Em vez disso, ela era sua madrasta. Até o momento, os moradores locais ainda não conseguiram identificar sua múmia, mas isso pode mudar em breve. Um egiptólogo local que tem se dedicado a escavar tumbas no Vale dos Reis encontrou 2 múmias que, segundo ele, podem ser Nefertiti e sua filha. De acordo com especialistas, em breve poderemos finalmente obter uma resposta definitiva sobre a identidade dessas 2 múmias. E se uma delas for de fato Nefertiti, poderemos ter uma grande surpresa. A análise de DNA e as tomografias computadorizadas da múmia podem nos dar a imagem mais completa e precisa que já vimos da rainha. É uma loucura pensar que apenas arranhamos a superfície do que existe sob o Egito moderno. Nefertiti governou durante uma época de grande poder e prosperidade no Egito, mas infelizmente faleceu em um período de turbulência social, o que fez com que seu túmulo fosse perdido.